Muito bom ter a sua companhia novamente aqui no canal e Família. Estamos aqui para dar seguimento ao estudo da Palavra de Deus, através do guia da lição da Escola Sabatina. Essa semana nós estamos estudando a lição número 9, né? Você tem nos acompanhado, e o tema principal da lição é o fundamento do governo de Deus. E nesta segunda-feira, 27 de maio, nós vamos estudar a imutabilidade da lei de Deus. Você é nosso convidado especial, já pode aí curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal e compartilhar também esses assuntos com seus amigos, com a sua classe. Tá bom? Nós já vamos para o nosso estudo, mas antes vamos pedir a orientação de Deus. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, por mais este dia, por essa oportunidade de estudar a tua palavra. Neste momento agora te pedimos a tua presença, a tua companhia, nos ajudando na compreensão do assunto e que essa mensagem também transforme o nosso coração, a nossa mente. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Bom, nós temos aqui para começo do nosso estudo a pergunta número 2, nos apresentando várias referências que vão nos ajudar a entender esse assunto, né? O tema de hoje, a imutabilidade da lei de Deus. A pergunta número 2 questiona assim: qual deve ser a relação do cristão para com a lei? E todas essas passagens bíblicas são importantes para a leitura, mas nós destacamos aqui na classe o texto de Eclesiastes. O papai vai fazer essa leitura com a gente, é o capítulo 12, o versículo 13. E aí a gente pode deixar uma sugestão de resposta. Nos acompanhe aqui na leitura de Eclesiastes 12, verso 13. De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Muito bem, né? Então, somado a toda a leitura que nós temos para fazer aqui, nós podemos deixar uma resposta para a pergunta: qual deve ser a relação do cristão para com a lei? Nós respondemos: o cristão é orientado a ter uma relação de amor a Deus e obediência à sua lei. Como nós já podemos observar aí pela pergunta, né, a orientação de Deus para a nossa vida é que nós observemos os seus mandamentos. Né? E aqui no comentário da lição, o autor já quis nos chamar a atenção para isso. Porque ao longo da história e nos dias de hoje também, muitas pessoas acreditam que Cristo aboliu a lei, né? Que ele revogou a lei. E aqui nós vamos ter a compreensão de que ele realmente aboliu e revogou a lei cerimonial, né? É aquela lei que as ordenanças que faziam parte da vida de Israel ali no santuário, no sacrifício. Com a morte de Cristo, aquilo foi revogado, não passou mais a existir, né? Mas a lei dos 10 mandamentos, essa não, Cristo veio para cumpri-la, né? Para que nos dar o exemplo para que nós possamos observá-la. E a lição ela fala disso, né? Que a lei moral contida nos 10 mandamentos e reforçadas pelos profetas, ele não removeu, né? Essa ela é imutável, como está aqui no título da lição, né? Ela é eterna. Então esse é o nosso primeiro comentário aqui. Eu poderia acrescentar aí, né, Alexandre? Dentro do cristianismo moderno, sobretudo, é muito comum os seus líderes argumentar contra a lei de Deus. E o autor fez questão de trazer que os reformadores, ali a partir do final da Idade Média, eles advogavam o contrário disso. Eles defendiam a manutenção da lei moral, como você falou. Isso é muito importante. Isso veio se perder através do ataque de Satanás, usando a besta e os poderes apóstatas para defender essa ideia de que a lei foi abolida, foi cravada na cruz. De maneira nenhuma. A lei é imutável. É isso que a lição nos chama a entender hoje. E continuando o nosso estudo, a lição nos apresenta a pergunta número 3. Cita várias referências bíblicas importantes para uma compreensão do tema que nós estamos estudando e
traz a pergunta: qual é a relação entre a lei de Deus e o seu caráter? Nós escolhemos aqui o texto de Romanos, capítulo 7, o verso 12, que o Alexandre vai ler para nós. Então vamos à leitura, né? Romanos capítulo 7, verso 12. Assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Maravilha, né? E a partir desse texto nós deixamos então a nossa resposta aqui. A lei de Deus é uma expressão do seu caráter. Ela é santa, justa e boa. E na conclusão do estudo de hoje, o autor vai trabalhar exatamente isso que nós descobrimos aqui a partir da pergunta número 3, que a lei de Deus é uma expressão do seu caráter. O autor reforça isso, dizendo que, visto que a lei é uma transcrição do caráter de Deus, o fundamento do seu trono e a base moral da humanidade, Satanás a odeia. Então, o autor vai trabalhar nessa conclusão a respeito da expressão do caráter de Deus pela sua lei e do ataque que Satanás empreende contra a lei de Deus. Afinal de contas, nós estamos estudando a respeito do grande conflito e nós já vimos aqui, vamos estudar essa semana também, que é uma luta pela adoração, né? Uma luta pela lealdade, pela escolha do ser humano. E ao obedecer à lei de Deus, ao observar os seus mandamentos, nós escolhemos fidelidade ao Senhor. Então, Satanás empreende ataques ferozes ao longo da história, nós vimos isso. Nós já estudamos aqui no canal, em lições anteriores, como Satanás empreendeu perseguição à palavra de Deus, escondendo-a, subvertendo ao longo da história da igreja medieval, né? Nós vimos diversos ataques de Satanás à lei de Deus. E o autor considera que essa hostilidade à lei de Deus parte desse desejo pela adoração do homem, da criatura. Né? Nós encerramos o nosso estudo aqui com uma consideração do autor, falando também sobre um tema recente, o santuário, como ele tem a ver, né? O entendimento da doutrina do santuário com a lei de Deus. Diz assim: a aceitação da verdade sobre o santuário celestial envolvia o reconhecimento dos requisitos da lei de Deus e da obrigatoriedade do sábado do quarto mandamento. Então, todos esses assuntos estão interligados. E nós concluímos o nosso estudo de hoje aprendendo sobre a imutabilidade dessa lei. Como o Alexandre trouxe no comentário dele, nenhum mandamento foi abolido, Cristo não veio para descumprir, pelo contrário, ele veio nos mostrar a importância da lei de Deus, que é a expressão do seu caráter.